Hoje nós vamos falar aqui de um assunto muito importante para quem quer começar a investir, né? O segredo para começar a investir bem. Então, se você quer aprender a investir, você já está se organizando, poupando seu dinheirinho para começar a investir, mas tem o seu dinheiro ainda às vezes na poupança, já investe alguma coisa lá, mas quer rentabilidade melhor, quer procurar aprender mais, fica aqui com a gente hoje nessa live, que é isso que a gente vai tratar hoje. É o segredo para começar a investir bem, de forma correta, mais segura, sabe? Sem medo, né? Me conhece, meu nome é Márcia Vasconcelos, eu sou educadora financeira e pedagoga empresarial. E eu estou com o propósito de levar esse conhecimento da educação financeira para muitas pessoas, levar esse conteúdo. Se você está aqui, se você quer aprender a investir, compartilhe essa live, gente, com seus amigos, com seus familiares. Ajuda a gente aqui a estar compartilhando esse conteúdo, que é muito importante, né? Levar esse conteúdo para outras pessoas, para aprender aqui junto com a gente. Meu convidado já está chegando. Olá, Pedro! Olá, boa noite, Márcia. Obrigada aí por aceitar esse convite, de estar aqui comigo hoje, batendo esse papo aqui, esse bate-papo sobre o segredo de começar a investir bem. Eu que agradeço. Se apresenta aí para o pessoal, Pedro. Fala aí o que você faz. Conta um pouquinho da sua história. Então, eu me chamo Pedro Pinheiro, sou de Natal, Rio Grande do Norte, e desde o final do ano passado que estou atuando como educador financeiro. Eu também sou empresário na área de construção civil, mas eu também venho atuando nessa área de educação financeira desde o final do ano passado. Tá? E eu me especializei nessa área de investimentos. No início do ano passado, eu cheguei a fazer um exame para tirar a certificação de assessor de investimentos, né, que são os agentes autônomos de investimento, né, que atuam em corretora, mas eu fui aprovado, mas eu não cheguei a tirar a certificação porque eu decidi pela área da educação financeira. Que legal, Pedro, muito bom. Então é muito conhecimento aqui para agregar para a gente, né? Para estar colocando aqui para as pessoas que estão entrando aí, nos assistindo, e estar aprendendo aí, que hoje a gente vai falar desse assunto que é o segredo para começar a investir bem, né? Pedro, a gente sabe que hoje, todo investidor ele quer a construção do patrimônio, né? Ele quer construir patrimônio, ele está buscando uma independência financeira, ele está buscando melhor qualidade de vida. E hoje, assim, a gente tem a inflação subindo, os juros subindo, e assim, investir, assim, a gente precisa estar consciente dos benefícios que é investir, né? Hoje não existe idade para começar a investir, e nem muito menos a quantia para estar eu preciso de dinheiro, investidor é para quem tem dinheiro. Não é, né, Pedro? A gente pode começar a investir com bem pouco dinheiro, não é verdade? Verdade, é verdade. Hoje em dia, o mercado financeiro está muito acessível para os investidores iniciantes. Até mesmo aqueles investidores iniciantes de baixa renda que ainda, né, ganham pouco, mesmo assim, ainda é possível aportar mensalmente no mercado financeiro. O mercado financeiro hoje ele está muito acessível, né? Com muito mais liquidez do que alguns anos atrás. É verdade. É bem mais fácil, né? Hoje a gente tem, assim, como investir pelo celular, né, Pedro? Tá Pelo muito aplicativo. fácil. Pelo As aplicativo pessoas... da corretora. Exatamente. As pessoas acham assim que investir é difícil. Não é difícil, né, Pedro? Não é difícil, não é complicado investir. Sabendo as 4 operações básicas, entendeu? Qualquer um investe, né? Se você souber as 4 operações básicas, você consegue investir. Não precisa entender de cálculos complexos, como muitos Exatamente. propagam por aí. Não precisa. É verdade. Mas assim, é importante começar.
né? Começa com pouco, mas começa, porque a gente precisa, assim, do tempo, né? Para aqueles juros compostos, né? Fazer aquela mágica no nosso dinheiro e ele começar a trabalhar para a gente. Então, quanto começar antes, melhor, né? Exatamente. E quanto antes você começar, mais você vai ter ao seu favor o fator tempo, que é o fator mais importante da equação dos juros compostos, né? Porque o fator Exatamente. tempo, ele eleva a potência, né? Ele potencializa o fator de capitalização dos investimentos. Exatamente. Então, Pedro, fala aí pra gente. Quais são os primeiros passos para a gente começar a investir bem? Olha, o primeiro passo é o investidor ele tomar a iniciativa, né, dele sair da zona de conforto dele, né, tomar a iniciativa de abrir a conta na corretora de valores, tá? E assim que ele abre a conta na corretora, ele responde o questionário. Se chama aplicação do perfil investidor, API, ou questionário de suitability. Né? Isso. E aí, respondendo esse questionário, a corretora vai acusar o perfil de risco ou o perfil investidor dele, que pode ser conservador, que é aquele que não assume risco, ele preza sobretudo por segurança. O moderado, que preza por segurança, porém ele aceita correr um pouco mais de risco para ter uma rentabilidade acima da média do mercado. E o arrojado ou agressivo, que é aquele que assume riscos para ter uma rentabilidade muito acima da média no mercado, mas sabendo gerenciar os riscos. Né? O perfil arrojado, ele sabe o que está fazendo. Né? É aquele que tem um nível de conhecimento maior em relação ao mercado financeiro, né? E ele se dispõe a estudar o mercado e investir gerenciando os riscos para ter uma rentabilidade no longo prazo muito acima da média do mercado. Sim. E aí, Então, esse investidor, assim, o arrojado, ele teria um pouco mais de conhecimento, né, Pedro, para estar investindo. Isso, exatamente. Lembrando que não existe um perfil de risco melhor do que o outro. Tá? Cada perfil de risco tem as suas particularidades. Ok? Após definir o perfil de risco ou o perfil investidor, o investidor ele precisa estabelecer as metas dele de curto, médio e longo prazo. Tá? Curto prazo é de 6 meses a 1 ano. Médio prazo, geralmente, eu estabeleço de 1 a 10 anos. E acima de 10 anos seria o longo prazo. Então, o investidor ele precisa saber quais são as metas financeiras, quais são os objetivos, quais são os sonhos que ele tem, né? E, dentre eles, quais são os de curto prazo, ou seja, o que ele quer realizar em até 1 ano, quais são os que ele quer realizar no médio prazo, ou seja, em até 10 anos, e quais são os que ele quer realizar em décadas, né? Em 10, 20, 30, 40 anos, que seria o longo prazo. Após isso, né, tendo essas informações, o perfil dele e os objetivos de curto, médio e longo prazo, ele vai poder definir a política ou estratégia de investimentos dele. Né? E aí, nessa política, ele vai definir quantos por cento da carteira de investimento dele vai ser alocada em renda fixa e quantos por cento vai ser alocada em renda variável. Certo? E dentro dessas duas modalidades, quanto que ele vai alocar em cada classe de ativo. Okay? Exatamente. E aí, depois de ele definir essa política ou estratégia de investimentos, tá? Ele também vai precisar formar uma reserva de emergência. Exatamente. Né? Para ele poder investir de uma forma mais tranquila. Fazendo uma analogia rápida para os internautas que estão nos acompanhando entenderem um pouco melhor, você investir no mercado financeiro sem ter uma reserva de emergência é como você ser um soldado que vai para a guerra sem usar equipamento de proteção individual, sem usar colete à prova de bala, sem usar capacete, verdade? Então, a reserva de emergência ela é como se fosse uma proteção para o investidor. Tá? Então, esses são os primeiros passos que o investidor deve seguir
arrisca, tá? Para ele poder começar a investir com o pé direito. Sim. E Pedro, mesmo ele tendo um perfil arrojado, né, ele também precisa estar fazendo essa reserva, né, financeira. Exatamente. A reserva de emergência, ela é obrigatória para todos os tipos de investidor. Desde o mais conservador até o mais arrojado. Isso. E aí essa reserva precisa ficar num lugar, né, de liquidez maior, que não seria a renda variável, né, Pedro? Não, a renda variável de forma nenhuma. Tá? Sim. Os ativos mais apropriados para formar reserva de emergência seriam os de renda fixa, mas não qualquer um de renda fixa. Seriam aqueles que têm maior liquidez. Né? O que é que significa isso? Significa dizer que quando você precisa daquele investimento, resgatá-lo em dinheiro, ele prontamente é resgatável, ali automaticamente, no mesmo dia. Quais seriam os exemplos? Caderneta de poupança, que tem liquidez diária, né? O título público Tesouro Selic. Esse título ele tem um prazo de D+1, ou D+2, se não me engano. Ele demora, você solicita o resgate dele apenas no dia seguinte, ou com 48 horas, que o dinheiro dele está disponível. Tá? Ele tem uma liquidez um pouquinho menor do que a caderneta de poupança. E também temos os CDBs com liquidez diária. Né? Os CDBs que são empréstimos que você faz para o banco, né? E aí tem os CDBs que têm a liquidez diária. Okay? Entendi. Ok, aí tá chegando aí, gente, a Nani aí que entrou, muito obrigada. Quem mais está chegando aí? Tem vários amigos aí presentes. Boa noite a todos. Então, Pedro, pelo que você falou, então, a gente precisa definir o perfil de risco, qual o seu perfil, né, de investidor, e aí ele vai ver se ele é conservador, se ele é moderado, se ele é arrojado, e aí ele vai ver também o objetivo, ele precisa entender por que ele quer investir, né? É importante isso. Para que ele está investindo? E aí, de acordo com esse objetivo, é que ele vai saber se ele pode colocar o dinheiro dele, se é o mais certo estar colocando o dinheiro dele numa renda fixa ou na renda variável. E de acordo com o que você colocou aqui para gente, a renda variável seria aquele dinheiro que ele não tem assim data para estar mexendo, né? A longo prazo. Aí ele colocaria na renda variável, não é isso? Correto, exatamente. Exatamente, porque na renda variável é onde o investidor ele vai correr mais risco. Né? E justamente por isso que ele precisa investir em renda variável visando o longo prazo. Porque é no longo prazo, tá, que o investidor ele vai ter tempo, tá, para corrigir a renda variável dele. Porque como a renda variável tem mais risco, se um ativo da renda variável tiver prejuízo, tiver rentabilidade negativa durante muito tempo, tá? E então como ele está visando um horizonte de longo prazo, de décadas, ele vai ter tempo para fazer uma correção no percurso. Ele vai ter tempo para se desfazer daquele ativo que não está mais rendendo nada para ele e, no lugar desse ativo, ele investir em outro ativo que tem capacidade para render mais juros para ele no restante do tempo, né? Que ele definiu de longo prazo, que geralmente é em décadas. Entendi. E aí, de acordo com essa política de investimento, né, que você colocou, a palavra importante seria diversificação, né, Pedro? Ele vai precisar sempre estar diversificando muito bem isso, né, essa porcentagem dos investimentos dele, para que isso também seja uma proteção para ele, né? Exatamente. Diversificação é o que nós costumamos falar no mercado financeiro, que é o único almoço grátis que nós temos no mercado. É o único almoço grátis. Né? Verdade. Com uma boa diversificação, o investidor ele consegue investir alinhando com a melhor relação risco-retorno. O que quer dizer isso? Ele ter o máximo de retorno com o mínimo de risco possível. Porque o risco ele não tem como ser eliminado. Impossível. Tá? Mas você tem como minimizá-lo. E aí, diversificando bem, você consegue ter o máximo de retorno
com o mínimo de risco possível. Verdade. Porque é importante também ele buscar o conhecimento, né, Pedro? Saber muito bem o que ele está fazendo, né? Para quem que ele está, assim, porque na renda fixa a gente está emprestando dinheiro para alguém para estar recebendo esses juros. Que pode ser emprestando ao governo, emprestando ao bancão, a uma instituição financeira, e a gente também precisa analisar o grau de risco que é, né? E quando vai para a renda variável, né, ele já está investindo numa empresa, né, num ETF, na bolsa, né? A renda, o próprio nome já diz, é variável, né? Então ela pode variar tanto para cima, né, quanto para baixo. E aí, mas tem também formas de você analisar isso, né? Ir lá nos fundamentos, analisar os números, para estar também minimizando esses riscos, sabendo onde você está colocando seu dinheiro, não é verdade? Verdade, exatamente. Você precisa diversificar primeiramente, em classes de ativos, dentro de cada modalidade, renda fixa e renda variável. Você precisa saber quais são os riscos que você está correndo em cada um deles, né? Na renda fixa, o risco mais presente é o risco de crédito, né? Que é o risco de o credor lhe dar um calote. E na renda variável é o risco de mercado, né? Que é o risco de aquele ativo não performar de acordo com as suas expectativas. Então, você primeiro diversifica em classes de ativos, dentro de cada modalidade, ok? E dentro de cada classe de ativos, você diversifica entre ativos específicos. Por exemplo, na renda variável, você tem a classe de ativos das ações, das empresas. Você vai diversificar entre várias ações, entre várias empresas, né? Porque quanto mais ativos específicos você tiver dentro de cada classe, você vai estar minimizando o risco específico com determinado ativo, né? Se você não investe apenas numa ação ou duas ações, você não investe apenas no Itaú e na Petrobras, né? Porque se você estiver investindo somente neles dois, se um der zebra, você vai ter uma perda de 50% na carteira de ações. Então você diversifica entre vários ativos específicos. E isso vale para qualquer classe de ativo. Entendeu? É importante estar investindo, né, Pedro, em setores diferentes, né? Setores diferentes, primeiramente em classes de ativos diferentes, e dentro de cada classe de ativo, entre setores diferentes, e lembrando que também é importante diversificar geograficamente, entre geografias diferentes. Você não investe somente no Brasil, você tem que investir globalmente, no mundo inteiro, em países e moedas, em economias e moedas diferentes. E hoje isso é plenamente factível para a maioria dos investidores, né? É possível diversificar geograficamente tanto no Brasil como no exterior. Verdade. E aí, Pedro, diz aí pra gente então, que é o segredo, né? Que é a nossa live, é o título da nossa live, né? O segredo. Qual seria, então, Pedro, o segredo para começar a investir bem? Perfeito. O primeiro ponto, né, do segredo é o investidor ele respeitar os primeiros passos que nós tratamos agora há pouco, né? Ele respeitar o perfil de risco dele, respeitar o planejamento de curto, médio e longo prazo dele, ele respeitar a política ou estratégia de investimento dele, certo? E ele respeitar a necessidade de formar uma reserva de emergência. Ele tem que respeitar a risca, esses primeiros passos, tá? O segundo ponto do segredo é o investidor controlar a ganância dele. O que eu quero dizer com isso? Muitos investidores, eles começam a investir na bolsa cedendo à ganância. Ele coloca mais dinheiro do que ele deveria colocar, né? Na renda variável, o investidor, quando ele está iniciando, ele não pode colocar um dinheiro que ele vai precisar futuramente, no curto prazo. Ele não pode, tá? Porque na renda variável ele vai estar correndo mais risco.
Então, quando ele investe em renda variável, ele está investindo para o longo prazo. Certo? Então, ele tem que, por mais que ele ache que ele entenda de mercado financeiro e de renda variável, ele tem que controlar a ganância dele. Ele tem que ter humildade para não superestimar o conhecimento, o círculo de competência dele, o conhecimento dele. Tá? Isso é primordial. Tá? E aí eu vou entrar no terceiro ponto do segredo, que é o investidor ele entender que a Bolsa de Valores ela exerce duas funções na vida do investidor. Primeira função é preservar o poder de compra do dinheiro dele. Tá? O que é que significa dizer? Que os investimentos em Bolsa de Valores eles vão repor as perdas inflacionárias da renda poupada e investida na Bolsa. Né? A Bolsa ela vai preservar o poder de compra, ela vai repor as perdas inflacionárias, ela vai render acima da inflação do período. Tá? Essa é a primeira função da Bolsa. E a segunda função é formar um patrimônio no longo prazo que vai ser suficiente para proporcionar uma renda passiva para o investidor, uma renda passiva que vai poder pagar as contas, vai poder custear o padrão de vida do investidor na velhice dele. Ou, caso ele não esteja na terceira idade, ali na idade que ele estabeleceu para alcançar a independência financeira dele. Certo? Sim, então, alcançar a qualidade de vida, né? Aí ele passa a ter tempo disponível, ele ganha qualidade, ele ganha saúde, ele ganha tudo, né? Ele ganha tempo com a família, faz o que quer, né? Exatamente. Quando ele alcança a independência financeira, ele fica desobrigado de trabalhar por necessidade. Sim. Entendeu? Ele fica desobrigado de trabalhar por necessidade. Ele só vai trabalhar por prazer, naquilo que ele gosta. Porque a renda passiva dos investimentos do patrimônio formado na Bolsa vai ser suficiente para custear o padrão de vida dele e até mesmo sobrar para ele poder até mesmo reinvestir, se ele quiser que esse patrimônio cresça ainda mais. Certo? Então, assim, recapitulando, o segredo é o investidor ter a consciência desses 3 pontos que eu tratei agora. Dele respeitar o passo a passo, perfil de risco, planejamento de curto, médio e longo prazo, estratégia de investimento e necessidade de formar reserva de emergência. Os objetivos dele, né? Está de acordo com os objetivos dele. Isso. Ele se autoconhecer, ele saber qual é o perfil dele, do investidor dele, ele saber quais são as metas de curto, médio e longo prazo, ele definir a estratégia de investimento dele, ser fiel a essa estratégia, que também chamamos de política de investimento, e ele formar a reserva de emergência dele, uma reserva de emergência que seja suficiente para ampará-lo em momentos de dificuldade. Então, o primeiro ponto do segredo é ele respeitar esses primeiros passos. O segundo ponto, ele controlar a ganância dele. Tá? Porque nós sabemos que o ser humano é um animal instintivamente ganancioso. Né? Nós sofremos com a ganância. Todos nós, eu, você... Sim. E a torcida do Flamengo e o inteiro sofre Quando com a gente vê aquele dinheiro lá rendendo, né? Aí começa a querer usar a bolsa como aposta, e não é isso, né? Isso, exatamente. Então, assim, o segundo ponto do segredo é o investidor entender que a Bolsa de Valores não é um ambiente para ele ficar rico da noite para o dia. Não existe para ele se tornar rico da noite para o dia. Não existe. Porque aí vem o terceiro ponto. Porque ele tem que entender que a Bolsa é um lugar que cumpre apenas 2 funções. Preservar o poder de compra da renda dele e, segundo, formar um patrimônio que vai dar uma guarida, que vai dar uma sombra suficiente para, no minimamente, mantê-lo com vida. Ele viver com dignidade, ele sobreviver com dignidade. Então, o investidor entender esses 3 pontos. Sim, ele precisa ter o trabalho dele, ele precisa ter a educação financeira e os investimentos dele, né? Sem o tripé não adianta. Exatamente. É o investidor ele compreender que a Bolsa de Valores não é um como é que eu posso definir?
não é um atalho para Exatamente. ele se tornar rico. Se ele quiser um atalho para se tornar rico, ele pode apostar na loteria, ele pode jogar no cassino, Sim. na verdade. E aí, O Pedro? atalho para se tornar rico são esses. Não é a Sim. bolsa de valores. E aí, assim, baseado nesse segredo que você acabou de nos contar, eu entraria nessa pergunta agora, assim, quais são os cuidados que esse investidor iniciante ele tem que ter, assim, para não estar caindo nesses riscos, né? Perfeito, perfeito. Os cuidados que o investidor ele deve ter, Márcia, está muito ligado a esse defeito inerente ao ser humano, que é a questão da ganância. Da certo? falta de paciência também, né, Pedro, eu diria. E da falta que está ligado à falta de paciência, né? Também. Para poder ele responder essa pergunta, eu vou usar um exemplo muito clássico que acontece no nosso país, que eu vejo acontecer bastante no nosso país, principalmente nos últimos anos, com o aumento da quantidade de CPFs cadastrados na Bolsa. Né? Até pouco tempo atrás, nós tínhamos pouco mais de 500 mil investidores, CPFs cadastrados na Bolsa, e de um ano para cá esse número aumentou para 13 milhões, quase 4 milhões de CPFs cadastrados. Tá? E o que é que eu vejo acontecer muito? Isso é uma questão de feeling. Quem é educador financeiro na área de investimento tem um feeling para perceber esse tipo de coisa. Eu vejo muitos investidores iniciantes sendo engabelados. Eu não sei se aí no Sudeste vocês usam muito assim, engabelado, né? Muitos iniciantes são engabelados. Sim. Né? São enganados no conto. Enganados. Ludibriados no conto do vigário. Isso. Né? Isso aí, ludibriado. Sem querer generalizar, porque eu sei que existem profissionais sérios no mercado financeiro, tá? Estou dizendo alguns casos específicos. Vendedores de curso de day trade, influenciadores digitais, tá? São aqueles que têm canal no YouTube e têm perfil no Instagram, tá? Que se vale da autoridade deles para vender cursos focados em renda variável e focados em investidores com perfil agressivo, entendeu? E esses investidores iniciantes que não seguem o passo a passo, que primeiro não conhecem o perfil de risco dele, abriu a conta ali na corretora despretensiosamente ali, sem muito compromisso, deu conservador, mas ele nem sabe, nem procura saber do que é que se trata. Aí, como ele não controla a ganância, vê no noticiário, no Jornal Nacional, né, o boom na Bolsa de Valores, aí ele acha que ele vai poder, existe o pulo do gato, né, que a Bolsa é um atalho. Aí ele vê um curso de day trade, vê um curso de influenciador digital, caro, e é caro, eles cobram caro, né? Sim. Aí vê que o curso é caro, que custa 5 mil, 10 mil reais, estou dando um exemplo, estou dizendo que é esse valor, vê lá, 5 mil, 10 mil, 15 mil, não sei. Aí ele acha, por ser um curso caro, ele vai conseguir recuperar o valor investido e vai se tornar rico da noite para o dia. Com a estratégia passada nos cursos. Né? Sim. E aí o que acontece? Esse investidor que é enganado, né? Muitas vezes não é nem quem está por trás, um vendedor de curso, influenciador digital, é quem tem o propósito de enganar. Muitas vezes é o próprio investidor que se engana, né? E aí ele paga o curso, segue a estratégia, e como ele tem um perfil conservador, na primeira queda brusca no mercado, e no nosso país nós sabemos que isso é muito comum, né? Haver queda brusca na renda variável, na Bolsa. Uhum. Aí ele se desespera porque ele não está talhado, ele não tem um nível de tolerância ao risco apropriado para seguir essas estratégias passadas nos cursos. E aí ele se desfaz das posições dele em renda variável, das ações, dos fundos imobiliários, se desfaz de tudo, se desespera, desfaz de tudo, vende tudo, arca um prejuízo imenso e depois sai por aí dizendo que a Bolsa é cassino. É verdade. Entendeu? Acontece muito, né, Pedro?
Muito, muito. Infelizmente acontece muito. Acontece até, infelizmente, casos de investidores iniciantes que começam fazendo day trade sem ter o perfil e o nível de conhecimento apropriado para fazer day trade, entendeu? Se endivida até o talo, entra em depressão e se suicida. Infelizmente, a gente vê casos extremos como esses. Para quem está assistindo, assim, que não sabe o que é day trade, né? Comprar uma ação e vender no mesmo dia, né? Fazer essa transação no mesmo dia, né? Isso, exatamente. E isso é uma estratégia muito arriscada, tá? E não são todos os investidores que vão ter o perfil de risco e o nível de conhecimento apropriado para entrar, como usando uma expressão, jargão do mercado financeiro, entrar com a mão cheia logo no início. Né? Entender quer dizer que entrar com a mão cheia, entrar com muito dinheiro, muitas vezes não é o dinheiro dele, é um dinheiro que ele toma emprestado da corretora. Se a gente levar em consideração, hein, Pedro, que grandes gestores não batem o mercado, quem somos nós, réis mortais, investidores, para bater o mercado, né, Pedro? Isso, exatamente. Exatamente. Então, assim, esses são os cuidados que o investidor iniciante ele precisa ter. Ele precisa se autoconhecer, saber qual é o perfil dele, ter consciência do nível de conhecimento que ele tem em relação ao mercado. Ele não vai começar a investir no mercado financeiro sabendo de tudo. Ele só vai saber com a prática ao longo de vários anos, entendeu? E ele tem que ter muito cuidado para filtrar as informações que ele recebe diariamente do mercado financeiro. Entende? Que é tonelada, principalmente com a internet, né? Os investidores iniciantes eles recebem uma tonelada de informações diariamente. Sim, das mídias, internet, televisão, vem de tudo quanto é canto, né? E aí, Pedro, eu diria que é muito difícil esse investidor iniciante não sofrer com aquele efeito manada. Exatamente. Explica pra gente aí, aquele efeito manada, né? Que vai, todo mundo corre atrás, né? Saiu uma notícia, vende, vai todo mundo vendendo, não é isso? Justamente não sabem nem por quê. Justamente isso que nós estamos tratando aqui, né? Esse o cuidado, é esse o cuidado, né, que o investidor iniciante ele deve ter, de não entrar no efeito manada. Sim. Entendeu? Porque é nesse efeito manada que fica game over para ele. Game over, ele perdeu tudo. E se ele se alavancar, pior ainda, ele sai do mercado financeiro perdendo o dinheiro dele e perdendo o dinheiro dos outros, de quem emprestou a ele. Exatamente. Então, tem que ter muito cuidado, controlar a ganância dele, seguir os primeiros passos e ele se educar financeiramente para ele saber filtrar as informações que ele recebe diariamente do mercado financeiro. Porque ele se permitir ser engabelado, dele ser ludibriado, ele vai seguir uma estratégia deveras arriscada, muito arriscada para ele. E aí é nessa que ele pode ter um prejuízo muito grande, que ele pode até demorar mais de um ano, vários anos, para se reerguer. Para então, recuperar isso. É esse o cuidado que o investidor iniciante ele deve ter. Sim. E assim, tem muita gente assim oferecendo rentabilidades que não existem. A gente sabe de várias pirâmides financeiras em que as pessoas caem aí todo santo dia, né? Então é muito perigoso, né? É bom saber o que está fazendo. As pirâmides financeiras, elas podem ser arroladas aí nesse rol, né, de estratégia, como é que eu posso definir? Não é nem de estratégia arriscada, porque pirâmide financeira é crime, né? É crime, assim, é golpe. Mas a gente sabe que muita gente cai, né? Para equiparar muito com os vendedores de cursos de day trade e os influenciadores digitais que vendem cursos de estratégias arriscadas. Né? Não dá para equiparar muito porque pirâmide financeira é crime. É crime, mas o cara cai pela essa ganância que você estava falando, né? É essa ganância que faz o cara cair nisso. Isso, o motivo para eles caírem é o mesmo. Tanto para os exemplos que eu dei, como para a pirâmide financeira. Só que a pirâmide financeira tem um agravante. Né? Que a pirâmide financeira, ela promete ganhos
muito em reais. Elas prometem ganhos que não fazem parte da realidade do mercado financeiro. Então, quando o investidor iniciante ele se deixa ludibriar pelas pirâmides financeiras, né, é um sinal claro e evidente de que esse investidor iniciante ele está completamente dominado pela ganância. Completamente dominado pela ganância. E, além disso, ele também é aquele investidor iniciante que precisa muito educar-se financeiramente. Né? Porque essas pirâmides financeiras, elas prometem ganhos, às vezes, de 5% ao mês. Né? Se o investidor iniciante, que tem um pouco de educação financeira, que tem um pouco de conhecimento, pelo menos o básico, né? Ele sabe que se ele fizer as contas direitinho, na ponta do lápis, uma rentabilidade garantida de 5% ao mês, dependendo de quanto ele aportar nessa pirâmide, em alguns anos ele vai se tornar o homem mais rico do mundo sem fazer esforço. E a gente sabe que isso não existe. Entendeu? Não existe. Ganho fácil. Nada vem fácil. Tem alguma coisa estranha, né? Quando a gente fala que quando a esmola é demais, o santo tem que desconfiar, né? É aquele ditado. Marco, tem um comentário aqui do nosso colega Marcos Uchoa. Ele fala assim, qual a melhor estratégia? Focar em empresas em crescimento ou empresas que pagam melhor dividendos anualmente. Marcos, eu diria que você poderia mesclar, que você poderia seguir as duas estratégias. Tá? Porque existem empresas que performam muito bem ao longo do tempo, né? Crescem bastante, e tem empresas que pagam dividendos regularmente. Então você pode, até mesmo para você diversificar bem, você pode mesclar empresas de crescimento com empresas de valor que pagam dividendos. Agora vale uma ressalva. Nem todas as empresas que pagam dividendos regularmente são empresas bem geridas, que dão lucro anualmente, que geram retorno no longo prazo para o acionista. Tem muitas empresas na bolsa que pagam dividendos regularmente, mas são péssimas em termos de governança, em termos de gestão mesmo, né? Um exemplo clássico que nós tivemos aí nos últimos anos foi a Oi, né? Há 10 anos atrás, a Oi era uma das melhores empresas, uma das queridinhas da bolsa, pagavam muitos dividendos aos seus acionistas, né? Regularmente. E aí a Oi hoje ela está em recuperação judicial, quer dizer... Está sangrando, a Oi está sangrando, né, Pedro? Exatamente, então assim, pagar dividendos, você ter como critério único e exclusivamente o pagamento de dividendos não é uma estratégia inteligente. Você tem que analisar vários outros fatores. Então você pode mesclar empresas de crescimento com empresas de valor. Não somente no Brasil, mas no exterior também, se você quiser investir em ações no exterior. Mesmo porque, né, Pedro, existem ativos como os fundos imobiliários, que aí o foco é realmente esses dividendos, né? Isso, exato. Cada classe de ativo ela tem uma característica marcante, uma vantagem marcante, vamos dizer assim, né? E os fundos imobiliários ele tem essa característica de pagar dividendos regularmente. A maioria paga mensalmente. Certo? Mas aí é porque aí já tem essa característica diferente, a estratégia é outra, né? Aí dentro das ações você vai ter ações que pagam rendimentos regularmente e tem outras que não. Tem outras que reinvestem dentro da própria empresa para ela poder crescer. O que é muito bom, né? Reinvestir o lucro para crescer. Então essas empresas elas estão visando o crescimento, isso é muito bom também. Exatamente. Será que alguém tem mais alguma dúvida, Márcia? Gente, quem tiver alguma perguntinha aí pro Pedro, para colocar pra gente, coloca nesse balãozinho aí, que tem uma interrogação dentro, que fica muito mais fácil da gente estar lendo aqui, porque é muito clarinho aqui, com a luz, com a letra, assim, é muito difícil de estar lendo, gente, vocês não têm noção. Então, coloca nesse balãozinho aí, com a interrogação dentro, que a gente lê muito mais fácil. Quem tiver alguma pergunta aí para fazer pra gente.
Então, Pedro, eu diria, sabe, que o investidor iniciante na renda variável, ele teria que ter uma tese, sabe? Ele teria que escrever até num caderninho para que ele quer investir naquela empresa, né? Para você investir numa empresa, você está sendo sócio dela. Eu acho que a gente tem que ir com essa cabeça de sócio, né? Eu confio, quando eu olho para essa empresa, primeira pergunta que eu vou fazer, ela lucra, né? Se eu quero ser sócio do Pedro, é assim, Pedro, sua empresa dá lucro? Né? A gente vai perguntar logo isso, a primeira pergunta. Quanto tempo ela tem no mercado? Como é que ela faz dinheiro? Esse produto assim, está alinhado com os meus valores? Eu acho que isso também é importante, não é, Pedro? Porque assim, pode ser que eu não acredite naquele produto, né? Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu não tomo remédio, não gosto de remédio. Eu acho que eu não investiria numa empresa, numa drogaria, por exemplo, que vende remédio, o produto dela é remédio, não condiz com, nem alinha nos meus valores, entendeu? Então a gente tem, seria interessante até você alinhar com o que você acredita, com o que aquela empresa faz. Ela polui o meio ambiente, por exemplo? Se você é preocupado com o meio ambiente, você vai investir numa empresa que está poluindo o meio ambiente, eu não investiria, entendeu? Então, você é sócio daquela empresa. Você tem que ser aquela cabeça. Eu também sou dono daquela empresa. Partezinha pequena, ok, mas sou sócio. Então, fazer a sua tese de investimento. Para que eu estou querendo ser sócio dessa empresa, né? O que eu quero sendo sócio dessa empresa, eu acredito nela, ela é líder ou não do mercado, ela é uma empresa que visa o crescimento, ela está expandindo, né? Ela está reinvestindo seus lucros, assim como você estava falando, não é, Pedro? Exatamente. É o que eu costumo chamar de mindset investidor. Em português, mindset em português significa mentalidade. Então, mindset investidor significa mentalidade de investidor. O investidor iniciante em renda variável, ele precisa ter a mentalidade de investidor e não de especulador. Ele precisa entender que uma empresa é um organismo vivo. Por quê? Porque ela é feita de pessoas. Pessoas são seres vivos, cheios de razão e de emoção. Entendeu? Então, por trás de uma empresa bem gerida, existe uma equipe trabalhando em harmonia, visando um objetivo. Certo? Então, quando você investe numa empresa, você está investindo num negócio e você está investindo em pessoas. Quando você investe, por exemplo, numa empresa como a Ambev, por exemplo, você está investindo na equipe que trabalha na Ambev. Se você investe no exterior e você investe numa estoque, que em português é ação, né? Ação em inglês chama estoque. Então, quando você investe numa estoque lá no exterior, como por exemplo a Microsoft ou a Amazon, você está investindo nas equipes, nas cabeças pensantes que trabalham e geram resultado para essas empresas. E muitas vezes isso tem um valor inestimável. É um valor que chamamos de valor intangível. Você não tem como estimar, precificar o valor intangível, subjetivo das melhores cabeças pensantes que trabalham nessas empresas. Principalmente essas empresas de tecnologia. Então, quando você investe em ações de empresas, você está investindo em pessoas. Pessoas altamente qualificadas, certo? Que trabalham em harmonia para atingir um objetivo, ou objetivos, dependendo da empresa. Então, o investidor ele precisa ter essa mentalidade, entendeu? Ele precisa, por isso que nós sempre falamos, recomendamos, que o investidor iniciante, quando vai investir em renda variável, em ações, ele precisa investir visando o longo prazo, porque uma empresa, ela não se consolida no mercado no curto prazo, ou no médio prazo mesmo, entre 1 e 10 anos. Ela não se consolida. Como eu estava
falando para o colega Marcos Uchoa, né, sobre a estratégia de empresa de crescimento e a de dividendo. A empresa de crescimento, ela não se consolida no curto e médio prazo, ela se consolida no longo prazo, ao longo de décadas. Você só pode dizer que uma empresa ela é boa, entendeu? Depois que ela cresce ao longo de décadas. É chamado de empresa que se provou com o tempo. Né? A gente costuma dizer que o ouro, o metal precioso, uma reserva de valor que se provou com o tempo, né? Que ela passa do teste do tempo. Mesma coisa com a empresa. A empresa ela precisa passar no teste do tempo. Certo. Entendeu? Entendi. E mais uma pergunta, Pedro, me surgiu aqui agora. Você indicaria para o investidor iniciante investir em empresas que fazem IPO? Está começando no mercado ainda? Não, justamente por esse motivo, por essa explicação que eu passei para o pessoal agora. Sim. Né? O que é que significa o IPO? IPO é um termo em inglês, Initial Public Offering. Né? Em português, é a oferta pública inicial de ações da empresa. Nós tivemos um exemplo muito conhecido, né, pelos brasileiros recentemente. Acho que até quem não acompanha a Bolsa de Valores, quem não investe, talvez tenha tomado conhecimento, que foi a Vivara. Acho que há 1 ou 2 anos atrás, a Vivara abriu o capital dela na Bolsa de Valores. A Vivara, para quem não sabe, é uma empresa que comercializa joias, né? Sim. Joias do modo geral, né? E por mais que o investidor ele goste do negócio da Vivara, que ele goste de joias, mas ele não tem como analisar o histórico de resultado da Vivara. Por mais que ele goste da Vivara, ele não tem como analisar se a Vivara, do início, na fundação dela até hoje, até o IPO, se ela foi uma empresa lucrativa. Não tem como saber, porque antes da Vivara abrir capital na Bolsa, ela era uma empresa de capital fechado. E devido a isso, ela não tinha obrigação nenhuma de transmitir a público, de levar a público as demonstrações financeiras dela. Ela não tinha obrigação nenhuma, ela não tinha contas a prestar para o público em geral, porque ela era uma empresa de capital fechado. Então ela não tinha. Então, assim, não tem como você analisar retroativamente, antes do IPO, da oferta inicial da empresa, se ela era uma empresa lucrativa. Você só vai saber ao longo dos anos após o IPO, né? Daqui para frente. É que você vai poder analisar e ver se realmente a Vivara é uma empresa lucrativa. É melhor, assim, esperar uns 2, 3 anos, assim, para você ter vários balanços, assim, de estar, né? Até mais, né? Por questão de segurança, no mínimo 5 anos. No mínimo 5 né? Por questão de segurança, né? Sim. Por mais que a pessoa já goste eu conheço, assim, né, a loja, goste do produto, como você falou, né? Mas o mercado é diferente, né? E analisar os números e tudo vai precisar do tempo. Isso vale para qualquer empresa de qualquer setor. Esse ano recente tivemos a Pets, né, que é aquela empresa de pet, né, animal para quem tem cachorro, gato e compra ração, né, a Pets. Sim. Acho que teve uma de Tiveram várias. Né, teve a Enjoei ano passado, que foi uma empresa de anúncio, né, que é como é o LX aqui no Brasil, né? Isso vale para qualquer empresa em qualquer setor. Sim. É isso aí. Alguém tem alguma pergunta aí, gente, para estar fazendo para o Pedro? Não temos pergunta nenhuma. Então, Pedro, acho que o pessoal conseguiu ver aí o recado está dado, né? Quais são os segredos para começar a investir bem? Eu acho que a gente conseguiu aqui tirar muitas dúvidas, né? Para o investidor iniciante, né? Para aquela pessoa que quer começar a investir, né, na renda variável, começar a comprar suas ações e pensar, né, no que ela deve pensar, o que ela deve ter em mente, a mentalidade do investidor. A gente falou do perfil de risco, dos seus objetivos, que é muito importante. Então, acho que a gente conseguiu, né, Pedro? Isso, conseguimos. Como eu havia comentado com você anteriormente, né, Márcia, esse tema é um tema que gera muitas, apesar de ninguém aqui
só apenas o colega Marcos puxou, mas assim, é um tema que, principalmente dos iniciantes, gera muitas dúvidas, é um tema que dá para explorar bastante coisa, né? Dá pra explorar bastante subtemas, vamos dizer assim, né? Sim, O investimento é o mundo, né? Tanto renda variável como renda fixa, e esses outros sim. fatores, né? Dos primeiros passos, perfil investidor, É muita a informação para quem está começando, é muita informação, né, Bê? muita informação. Então, assim, eu, desde já, me coloco à disposição para fazer outras lives contigo e com o teu público, que te acompanha aí. Vamos fazer sim, Pedro. Vamos continuar o bate-papo. Se o pessoal aí Isso. gostou e vocês que estão assistindo aí gostaram, a gente tem Vocês muito conhecimento gostaram? aqui para estar passando, né, Pedro? Tirando as Isso, exatamente. dúvidas. Podemos fazer outras lives tratando de temas mais específicos, correlatos a esse tema que tratamos hoje. Tá? Porque realmente esse tema de investimentos é um tema que gera uma lista infindável aí, muito difícil de exaurir, de De contemplar. esgotar, né? De esgotar, não esgota. Gera muitos outros temas. Porque, por Com exemplo, certeza. eu dei os primeiros passos aqui, né? Identificar o perfil, identificar os objetivos de curto, médio e longo prazo, definir a estratégia de investimentos, formar a reserva. Sim, Cada passo desse gera uma outra live, que por sua sim. A gente pode vez, fazer se uma de quisermos cada. aprofundar outras. Aprofundar cada assunto desse, né, Pedro? Isso, exatamente. Então tá, então faça suas considerações finais. Eu te agradeço muito você ter batido esse papo aqui comigo, tá levando pro pessoal aí um pouquinho do conhecimento. Muito obrigada, Pedro. Eu que agradeço, Márcia, pelo convite. Fico muito honrado, muito lisonjeado, tá, por esse convite. Para mim é sempre um motivo de imensa satisfação levar conhecimento, levar educação financeira para as famílias brasileiras. O nosso país ele precisa urgentemente de educação financeira, precisa começar a investir. Né? Nós, educadores financeiros, nós precisamos desmistificar os investimentos. Não é uma coisa difícil, é para todos, certo? Sim. É E para aquele que tem pouco dinheiro também, né, gente? O pessoal pensa que para investir precisa de muito dinheiro. Não. Precisa criar o hábito de investir. O hábito é muito mais importante, não é, Pedro? Exatamente. Olha, aquela pessoa que acha que ganha muito pouco e que mesmo assim consegue ter um pouquinho ali na caderneta de poupança, apesar de hoje a caderneta de poupança é um investimento, tecnicamente é um investimento, mas é um investimento muito, muito pouco rentável. A vantagem da caderneta de poupança é a Sim, liquidez. Mas isso é quem tem verdade. um pouquinho de caderneta de poupança, de uma forma Já conseguiu indireta, de certa poupar. forma, já está conseguindo poupar e investir no mercado financeiro. Só falta um Para quem pouquinho, tem pouco talvez, do dinheiro, conhecimento, né? Um pouquinho mais de conhecimento, ou até vencer o medo para estar colocando num lugar mais rentável, né, Pedro? e se você quiser, por exemplo, você tem um pouquinho de carne de poupança e tem um pouquinho do CDB do seu banco, ou no fundo de renda fixa do seu banco, de certa forma você está investindo no mercado financeiro. Você já investe no mercado financeiro e você não sabe, mas pelo banco, isso é um tema para outra live, você investir através dos bancos não é a melhor forma de você começar a investir. Entendeu? Mas Verdade, quando você está verdade. investindo no banco, você está começando a investir no mercado financeiro. Então, assim, investir é para qualquer pessoa. É para qualquer pessoa. Verdade. Gente, muito obrigada aí a todos que são amigo Marcos, Nani, Godóis, Juju, Lindolfo. Tá, ó, tem gente abessa aqui, ó. Edmilson Tem gente até de Chaves. Portugal aqui, né, Tem Márcia? Tem gente gente até até de de Portugal aqui. Portugal. Ó, nós estamos internacional aqui, hein? É Tem gente de verdade. Portugal. Vamos tirar uma Ah, foto. É isso aí, Pedro. Muito obrigada. E a gente vai fazer outra, hein? Vai ter retorno aqui. Muito obrigada. Pedro, fala aí obrigado. seu Instagram. Diz aí para as pessoas aí como te encontrar. Tá. O meu Instagram é @blog Seja Independente. Eu tenho um blog de educação financeira e investimentos. Né? Há 2 anos e meio eu fundei esse blog, né? Chama Blog Seja Independente. E o meu Instagram, ele é linkado com esse blog, né? Então é @blog
Seja Independente, mas quem for visitar o meu perfil vai ver o meu nome lá, Pedro Pinheiro Neto, tá? Eu também tenho um canal no YouTube, que é o canal Seja Independente, ok? E quem quiser entrar em contato comigo para marcar, agendar uma sessão de alinhamento, né, para começar a investir, ou mesmo quiser tirar alguma dúvida pontual, pode entrar em contato comigo através das minhas redes sociais, que eu terei o maior prazer em ajudá-lo. É isso aí. Muito obrigada, Pedro. Nós aqui, educadores financeiros, a gente está levando esse conteúdo, né, para muitas pessoas. É importante, né? Assim, fazer a diferença realmente na vida de alguém. E eu tenho esse propósito de estar levando a mulherada a investir na bolsa, não só ter bolsa, mas investir na bolsa também, e estar destravando essa mulherada, né, para perder o medo e ter esse conhecimento, e nós vamos invadir aquilo lá, hein? Nós vamos. Vamos invadir mais ainda. Isso aí. Muito obrigada, gente. Quem nos assistiu até aqui, eu agradeço de todo o coração. Muito obrigada, Pedro. E bora crescer. Obrigado. Bora tchau, crescer. tchau. Forte abraço a todos. Tchau, tchau.